Olá, olá, olá! E aí, minha amiga, tudo bem Que contigo? alegria já ter você assim tão rápido. Estamos aí prontos para essa. Maravilhoso. Queria te agradecer muito, William, por aceitar esse convite. Para mim é uma alegria enorme saber que você está aqui, que eu tenho essa oportunidade de conversar, te ouvir de novo, porque de fato é um grande prazer não só dividir essa profissão com você, mas te ouvir e aprender com você. Além da medicina, mas esse lado humano, esse lado que eu tanto me identifico e que tenho tanta empatia quando eu te vejo atuando e falando. Então, para mim vai muito além da medicina te ouvir, viu? Muito obrigada. Pô, eu que te agradeço a oportunidade aí, Laila. Eu retribuo todos os sentimentos que tu descreveu aí. Fico muito feliz da gente poder conversar. Eu te admiro demais como profissional, te admiro como pessoa também, como mamãe. Uhum. Então, tu é uma pessoa com uma energia fantástica. Não poderia ficar mais feliz com esse convite. Muito obrigada. Eu não consigo, né, controlar aqui toda a alegria de estar assim com você e esse entusiasmo. Que bom que está chegando até aí. Eu, quando pensei em fazer a live, William, o que eu queria era poder compartilhar com as pessoas mesmo um pouco do que eu ouvi você falando naquele encontro que você falou bastante sobre por que a gente engorda, como é esse processo de ganhar peso, para que a gente consiga, a partir disso, tomar uma atitude para perder peso. Eu entendo que a gente consegue agir e ser proativo na perda de peso quando a gente entende o que faz a gente engordar. E aí queria que você pudesse compartilhar, explicar um pouquinho como é aquele processo de resistência à insulina, que você fala de forma brilhante, pudesse compartilhar com todos aquele conhecimento que eu acho que é básico, né? É o alicerce do entendimento do engordar e, consequentemente, do emagrecer. Eu acho que esse ponto de vista teu, ele é muito acurado, Laila. A gente entender os mecanismos que fazem uma pessoa engordar é algo completamente fundamental para a gente propor um tratamento para isso. E mais além, a pessoa que engordou entender os mecanismos que a fizeram ganhar peso é uma coisa que dá um direcionamento para a vida. Então a pessoa deixa de ser refém do pode não pode, pode banana, pode pipoca, pode arroz, pode feijão. A pessoa que gasta um pouquinho mais de tempo no início para tentar entender esses mecanismos que a gente vai conversar hoje, ela se torna muito mais soberana do seu tratamento e isso define o sucesso no longo prazo. Porque se a gente for falar matematicamente, ganhar peso é uma equação muito simples, né? É comer mais do que gastar. Isso é uma verdade. Só que o Verdade. nosso corpo tem maneiras múltiplas de tentar controlar isso e de nos boicotar quando alguma coisa interfere nos nossos mecanismos de saciedade. Então, é muito fácil a gente se desequilibrar nessa equação tão simples. E é E aí, perfeito, sim. Desculpa até te interromper. Eu sinto que isso imagina, que você disse é perfeito. O entendimento liberta, né? Então, isso que você falou, assim, o paciente que ganhou peso, a partir do momento que ele entende por que ele ganhou peso, ele pode ser proativo no tratamento do emagrecimento. Ele pode fazer escolhas sem depender de que alguém fale com ele qual é a quantidade exata de algo, de algum alimento, né? Ele consegue modular, a partir do momento que ele entende isso, a fome e saciedade, que era isso que você estava começando a dizer. exato. Exato. E aí, o que que é a grande questão? A grande dificuldade que os pacientes têm é a manutenção do peso perdido. A gente sabe que 80% dos pacientes que tiveram uma grande perda de peso, em 2 anos terão reganhado o peso que eles perderam. E por que que isso acontece? Porque o paciente faz uma intervenção nutricional, às vezes uma dieta com calorias contadas, às vezes uma dieta low carb, às vezes jejum intermitente, outros recursos possíveis, e aí ele perde o peso e aí ele pensa, agora a dieta terminou. Ele não entendeu por que que ele engordou e ele volta ao comportamento que o fez engordar. E Perfeito. aí é o ciclo vicioso que com certeza muitos dos que estão nos assistindo aqui já entraram, né? Inclusive se essa pessoa quiser aqui levantar a mão e dizer eu já passei por isso, por favor, o faça
para mostrar que eu não estou errado, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo que já lidou com uma perda de peso importante e que já reganhou e teve essa frustração vai se identificar com isso. É o Então, famoso é muito importante. efeito sanfona, né, William? Assim, eu emagreço, mas eu volto a engordar. Eu emagreço e volto a engordar. O que que eu preciso fazer para emagrecer e ficar no peso perdido, né? Quais são as estratégias que a gente vai precisar usar para que a gente não volte a pesar o que a gente pesava antes? A partir do momento que o corpo entende que emagrecer é uma situação de perigo. Então, ele realmente vai tentar voltar o peso da pessoa para aquele peso, o maior peso que ela já teve na vida, né? Principalmente. Então, existem vários mecanismos, né? E um deles é diminuindo a taxa metabólica basal, aumentando a fome, e o paciente nesse descontrole acaba voltando a pesar o que pesava anteriormente. Então Ou vamos mais. entender um pouquinho aí dessa resistência insulínica. Conta um pouquinho pra gente começar a mostrar como isso funciona. Então vamos lá, Laila. Quando a gente vai analisar historicamente, né, essa pandemia de obesidade que a gente vive, a gente percebe que a composição corporal das pessoas ela foi se modificando a partir de uns eventos como Revolução Agrícola, Revolução Industrial e a partir de uma mudança na composição da nossa dieta, né? E essa mudança na composição da nossa dieta, ela se correlaciona de forma linear e monotônica com o aumento progressivo do nosso IMC. O que eu quero dizer com isso? Que à medida que a gente transformou a composição da nossa dieta, a gente também transformou a nossa composição corporal. E essa grande mudança ela é o consumo de carboidratos. Tá? Então, lá na origem da nossa espécie, mais de 15 mil anos atrás, quando nós não tínhamos a agricultura, a nossa alimentação era de caçadores-coletores. Essa é a dieta natural da espécie Homo sapiens sapiens que nós somos até hoje. Então a gente sempre buscava a caça, buscava a proteína animal, porque esse era o alimento mais nobre, né? E no caminho, na busca dessa caça, a gente ali coletava frutas, comia algumas folhas, algumas coisas que a gente encontrava ali. Quando a gente faz um levantamento dessa alimentação, e isso foi feito num trabalho publicado no American Journal of Clinical Nutrition em 2004, a gente consegue uma estimativa de quanto por cento das calorias que a gente ingeria era advinda de carboidratos. E isso era em torno de 20%. Então, na dieta natural humana, a gente comia cerca de 20% das calorias de carboidratos, tá? Se a gente for colocar isso no contexto da nutrição hoje, isso vai ser considerado uma dieta very low carb, muito low carb, né? E na verdade essa é a dieta normal, mas tudo bem, né? Então, não é nada atual, né? Moderno. Era o que era. exatamente, não é uma modinha. Não. Modinha é o que a gente faz hoje. Então, à medida que a gente avançou na agricultura, na industrialização dos alimentos, a proteína, por ser um elemento muito caro, caiu o consumo e a indústria se aproveitou e completou essa equação com carboidrato. Então, hoje a gente tem na alimentação normal, né, cerca de 65% dos nutrientes, das calorias advindas de carboidrato. O que acontece? O nosso corpo não é configurado para isso, tá? Quando o nosso corpo metaboliza o carboidrato e transforma ele em glicose para utilizar como energia, nosso corpo necessita da ação de um hormônio chamado insulina, que abre as portas dos órgãos para a entrada da glicose, do carboidrato. Perfeito. O que acontece hoje? A gente ingere carboidrato demais, então quando a insulina está avisando ali para os órgãos, abram as portas que chegou glicose, os órgãos estão dizendo, valeu insulina, mas eu já tenho bastante glicose aqui dentro, eu não preciso. E aí essa glicose fica na corrente sanguínea. Só que a insulina, ela é encarregada de tirar a glicose da corrente sanguínea, porque senão, né, o sangue se torna viscoso e não circula tão bem. Esse é o problema do açúcar no sangue. Então ela pensa assim, meu Deus do céu, deu pane. Eu preciso fazer alguma coisa. Então a insulina começa a gritar mais alto, então os níveis de insulina se elevam, e a insulina começa a gritar mais alto e pede ajuda. Fígado, transforma toda essa glicose que está entrando aqui em gordura para a gente guardar, porque não tem mais onde enfiar dentro dos tecidos que estão utilizando ela. Eles estão lotados já.
E o fígado começa um processo chamado lipogênese, a transformação da gordura, da glicose em gordura, né? Então, esse é o caminho da resistência insulínica. Os nossos órgãos que deveriam estar utilizando a glicose já estão superlotados, a gente começa a converter glicose em gordura e a gente começa a acumular peso, e acumular peso, e acumular peso, e acumular peso. Exato. Tá? Aí que começa, né, William, a formar a gordura no fígado, né? Esteatose hepática é muito comum nos obesos. Então, ter gordura no fígado não é algo comum, é um processo de adoecimento. Então, com muita frequência no consultório, eu percebo essa pergunta dos pacientes assim, mas é comum no envelhecimento ter esteatose hepática? Não é, pode ser comum, mas não é normal e não é saudável. Se a gente tem excesso de gordura acumulado em algum órgão, por exemplo, o fígado, significa que a gente está excedendo na quantidade de glicose que a gente está consumindo, que é exatamente o que você falou. E nesse ponto é um detalhe legal, né, de entender sobre o limiar pessoal de gordura, né? Então, alguns pacientes vão engordar muito antes de terem seus exames alterados. Por quê? Cada paciente consegue estocar gordura num espaço chamado subcutâneo, que fica embaixo da pele, de maneiras diferentes. Algumas pessoas conseguem estocar muita gordura antes de penetrarem nos órgãos. Outras pessoas não. Eles vão estocar gordura de forma com uma quantidade menor embaixo da pele, no espaço subcutâneo, e rapidamente o excesso é estocado em órgãos. Então é muito comum aquele paciente da perna fininha, o braço fininho e daquela barriga grande, dura. Esse paciente rapidamente tem os exames alterados e alguém fala para ele, você precisa fazer alguma coisa porque sua glicemia está mais alta, sua hemoglobina glicada subiu, sua insulina muitas vezes, né, quando o médico solicita a insulina, que isso não é muito comum, está alterada, e aí ele começa a agir, começa a entender que ele está no processo de adoecimento. Eu percebo que isso não acontece com aquele paciente que tem capacidade de engordar muito, né? O limiar de gordura pessoal, quando ele é muito alto, ou seja, aquele paciente que engorda como um todo, nos braços, nas pernas, no abdômen, esse paciente, para ele começar a ter um exame alterado, uma glicemia de jejum alterada, uma hemoglobina glicada alterada, ele precisa ganhar muito peso. E eu sinto que como profissionais de saúde, a gente tem que olhar para o paciente e nos nortearmos pelo exame, mas o paciente ali na frente ele é mais importante. A gente entende a obesidade como algo muito sério e que vai desencadear muitas doenças futuras. Então, independente do exame, né, William? Independente se o exame está normal, ele pode estar normal porque o limiar de gordura é alto, mas a gente precisa intervir, não é? Eu acho que tu falou algumas coisas aqui que vale a pena a gente relembrar e destacar. Tu falou muita coisa que é ouro para toda pessoa que está procurando melhorar a sua saúde metabólica. Questão da esteatose hepática, né? Esse é um absurdo que virou senso comum. O fato de que ter esteatose hepática é uma coisa normal a partir de certa idade. Isso é um absurdo, né? O nosso corpo não foi desenhado para que ele tivesse acúmulo de gordura em seu interior, no fígado, né? E uma coisa que é recente na sociedade é que a gordura no fígado de causa alcoólica perdeu o protagonismo para a gordura no fígado de causa metabólica. Antigamente, poucos anos atrás, 20, 30 anos atrás, as pessoas classificavam esteatose hepática, gordura no fígado, de duas maneiras, alcoólica e não alcoólica. Por quê? Porque a alcoólica era a maior causa, o alcoolismo era a maior causa de esteatose hepática, e todas as outras causas se agrupavam ali em uma miséria de casos, né? Então se criou a designação NAFLD em inglês, que significa Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, que é doença gordurosa do fígado não alcoólica, né? E hoje, as sociedades que lidam com essa doença, gastroenterologia, hepatologia, eles já modificaram essa nomenclatura para MAFLD, né? Que é Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Ou seja, a gordura no fígado de causa metabólica. Por quê? Porque hoje a maior causa de gordura no fígado é a ingestão excessiva de carboidrato, é a doença metabólica. E o que acontece? Quando a insulina está gritando para o fígado transformar a glicose em gordura para conseguir armazenar, a capacidade do fígado de converter a glicose em gordura é maior
do que de exportar essa gordura para um tecido que possa armazená-la. É tipo assim, a capacidade da fábrica é maior que a dos caminhões de levarem o produto para o seu destinatário. O que começa a acontecer? O estoque da fábrica começa a encher. E assim é o fígado. O fígado começa a se encher de gordura. Só que a gordura dentro do fígado ela é inflamatória. E aí começa a se formar um tecido cicatricial naquela gordura. E aí essa gordura fica presa dentro do fígado. Então, se a gente mantém essa gordura dentro do fígado e não age enquanto é tempo, se forma um processo de fibrose, cicatrização, e essa gordura fica presa dentro do fígado, o fígado para de funcionar. E hoje, Laila, a gente tem uma epidemia de esteatose hepática em adolescentes, devido ao consumo excessivo de xaropes de frutose, refrigerantes, sucos, etc. Né? Sucos, que são, né, ditos alimentos sagrados, quase. Então, esse surto de esteatose hepática em adolescentes, como a evolução natural da doença é em torno de 20 anos para fibrose, 30 anos para cirrose, ele nos demonstra que teremos adultos com insuficiência hepática de causa metabólica muito em breve. E se a gente não fizer nada a respeito, a geração dos nossos filhos é a geração onde isso vai acontecer. Perfeito. Então, é algo assustador, né? Essa É normalização. E isso acaba levando aquele ponto, né, do aumento da obesidade no mundo todo, né, William? Assim, é algo tão importante, tão sério, que a gente precisa encarar com a profundidade que a doença merece. Então, desde 2013, né, a obesidade ganhou um CID, o que significa que agora, desde 2013, ela é considerada uma doença. Então, a gente precisa ter a seriedade de entender que o paciente que está na nossa frente, se ele está obeso, ele tem uma doença que precisa ser tratada e precisa ser vista com a mesma seriedade que a gente vê qualquer outra doença. Não é tão simples como comer menos e se exercitar mais, porque isso todo mundo sabe. Já que todo mundo sabe, por que não está todo mundo magro? Então não é tão simples assim. A gente tem que parar de olhar para isso de forma muito superficial. E um detalhe muito importante, começar a acolher e respeitar o paciente com essa dificuldade, porque muitas vezes não é só querer, né, William? Claro que a força de vontade é fundamental, mas existe um distúrbio metabólico. Enquanto a gente não encarar e entender que para tratar a obesidade, a gente vai precisar, muitas vezes, abordar vários pontos diferentes, né? Então, vai ser uma alimentação mais adequada. Muitas vezes, quando possível, atividade física. É claro que é maravilhoso, mas às vezes o obeso não dá conta ainda. E a gente vai precisar ter a humildade de entender que, por mais importante que isso seja, ainda não é possível. E a gente vai ajustando isso com o tempo. E um detalhe muito importante, que eu sinto que talvez seja algo essencial, é entender que existe um lado emocional muito forte também, né? Então, não é simplesmente dizer o que tem que fazer. A gente precisa entender por que o paciente está naquele ponto. E eu acho que o grande segredo, Laila, é a gente ter uma visão agnóstica de qual vai ser a melhor abordagem. Então, a gente não pode entrar com muitas tendências e muitas expectativas em um tratamento sem antes conhecer o indivíduo que vai receber esse tratamento. Então, uma coisa que me deixa extremamente frustrado, muito frustrado, é, por exemplo, a rivalização que existe das estratégias nutricionais, né? Então, as pessoas, elas se apaixonam por uma estratégia, né? Seja contagem de calorias, ou low carb, ou jejum. E elas passam a se comportar como se essa fosse a bala de prata para resolver todos os problemas da humanidade. Perfeito. E aí, quando elas encontram um paciente, ou um conhecido, ou um familiar que está fazendo uma outra intervenção nutricional, por mais que essa intervenção nutricional esteja funcionando com aquele indivíduo, ela vai dizer, não, porque isso é um problema, tu não vai dar certo, porque não é assim que funciona, vai desencorajar a pessoa que está fazendo algo pela sua saúde, né? Então, eu costumo dizer que estratégias nutricionais, reduzir o carboidrato, contar a caloria, priorizar a proteína, fazer jejum intermitente, utilizar medicamentos para ansiedade, tratar com psicoterapeuta compulsão, utilizar uma otimização hormonal quando houver uma deficiência, tudo isso são ferramentas.
Quando a gente chama uma pessoa para consertar um cano vazando na nossa casa, essa pessoa vai trazer suas ferramentas, né? E se ela tiver o melhor martelo do mundo e o problema for um parafuso para apertar, não vai adiantar de nada, né? Então, Perfeito. quem só tem martelo enxerga tudo como prego. O profissional de saúde que vai abordar o emagrecimento, ele precisa ter repertório, precisa ter ferramentas com as quais vai lidar. E entender qual é o problema que precisa daquela ferramenta específica, né, Laila? Perfeito. Outro dia eu ouvi uma frase muito bonita que fala que a flexibilidade alcança resultados. E isso me fez refletir muito, William, porque isso serve para nós todos, nós profissionais de saúde e para os pacientes também. Então, isso que você disse se encaixa muito aqui, né? Nós, como profissionais de saúde, com muitas ferramentas, com muitas habilidades, precisamos entender que algumas estratégias vão dar certo para algumas pessoas, outras não. E que se não der certo, a gente não pode entrar, né? Não deveria entrar num ritmo de frustração, muito pelo contrário. A gente precisa usar a criatividade, a flexibilidade, colocar a outra ferramenta na mesa para que a gente continue motivando, que isso também é parte do nosso papel. E parte do nosso papel é ter a humildade de reconhecer que muitas vezes a estratégia que a gente pensou que daria certo para aquele paciente pode ser que não tenha um resultado tão bom assim. Então a gente precisa ser flexível, entender que a gente precisa mudar, entender que a gente precisa ouvir, para que a gente consiga compreender a melhor maneira de ajudar. Assim como o paciente também precisa aprender a ser flexível, né? Isso não vem só de nós, mas, poxa, eu não consegui fazer atividade de tal jeito, vamos tentar de outra forma. Ou eu tentei essa medicação uma vez na vida e não gostei, quem sabe hoje pode ser diferente. E abrir o coração para a gente tentar algo novo que dê certo, né? A gente jogar no mesmo time. Nós estamos juntos para ganhar esse jogo, juntos. E aí essa flexibilidade, ela entra de forma muito importante, eu acho, nesse momento. É exatamente por isso que eu gosto de um termo que acabou se tornando pejorativo de forma injusta, né? Mas eu gosto muito de um termo coach, tá? Coach é o treinador, é o cara que ele vai te ensinar a estratégia, né? Mas daí ele vai ver que tu tem uma habilidade específica, daí ele vai dizer, não, mas quem sabe tu faz por aqui. Então, é essa que eu acredito que seja a medicina 3.0, tá? Porque a medicina 1.0 era xamânica, né? Era rituais e sangria e, no final, um corte de cabelo. A medicina 2.0, ela se tornou cientificista, o empírico, o experimental, a média populacional, né? Só que agora a gente vive uma era onde a tecnologia nos permite a personalização. A gente tem dispositivos que medem glicose em tempo real, agora cetonas em tempo real, né? A gente tem bioimpedância, a gente tem um monte de dispositivos que nos permitem olhar para o paciente, tirar o indivíduo da média e dizer, não, mas esse paciente aqui, ele é diferente dos outros, né? E a gente tem mais uma coisa que é o acesso à informação. Então, assim, toda a informação está disponível e se nós exercemos uma curadoria e filtramos para o paciente que a informação é válida, nada melhor do que esse paciente buscar informação. Nós, médicos, não podemos ter medo do Google, pelo contrário, né? Então, Claro. o paciente se tornou apto agora a participar das decisões que tangem o seu tratamento. Essa é a medicina moderna, né? Então, a medicina moderna ela vai respeitar os valores do paciente, as aptidões do paciente. E quando o médico sente que ele tem uma informação que modifica o jogo, que precisa ser contemplada, o papel dele é educar o paciente nesse sentido. Vem cá, cidadão, tu tem resistência insulínica. Deixa eu te explicar por que low carb é muito importante para ti. Porque a gente precisa controlar a tua insulina, a gente precisa disso para que tu consiga emagrecer, a gente precisa disso para que tu não desenvolva doenças. Então, eu acho que isso que tu falou dessa parceria é uma visão que nos torna únicos, porque ela ainda não é consensual dentro da medicina. Nós estamos inseridos numa comunidade onde ela é, né? Tá aqui a Mari, que é nutri, que pensa assim, tá aqui o Paulo Sobral, que é um ortopedista, que pensa assim, mas isso não é a regra. Então, eu acho que isso realmente é um poder transformador que a gente tem, Laila. Se colocar no lugar do paciente e buscar quais ferramentas eu tenho para ajudar esse paciente. Se eu não tenho todas as que ele precisa, pedir ajuda de alguém que tem. Exato, exato.
A gente começou falando, né, William, de falar dessa questão da obesidade aí, da gente ensinar o paciente um pouquinho mais sobre isso, para ele ficar mais independente. E algo que eu sinto que é fundamental no processo do emagrecimento é ensinar como o paciente fica sem fome, né? Aquela frase que a fome é o cemitério das dietas é a pura verdade. Se a Fantástico. gente entra num processo de emagrecimento pensando que a gente vai sentir fome, não tem nada pior do que pensar que a vida vai ser mais desconfortável do que os próprios desconfortos que acontecem no dia a dia, de fato, de todo mundo. A gente precisa fazer um movimento de mostrar que é possível se alimentar bem e deixar a fome de lado. A gente precisa entender que a gente vai comer até a saciedade. Como que a gente vai fazer isso? E por isso a gente tem essa afinidade, gosta da low carb também, pelo fato de que um dos princípios dela é que o paciente coma até a saciedade. E que essa saciedade venha de alimentos de verdade, principalmente. Então, feira, açougue, sacolão, né? Isso é o que vai dar saciedade e, principalmente, aumentar a quantidade de proteína. Então, a proteína tem um poder de saciedade maravilhoso. Se a gente consegue distribuir a ingestão proteica ao longo do dia, café da manhã, almoço, rico em proteínas, a chance da gente chegar no final do dia, igual um leão, querendo comer a parede, que é o que acaba acontecendo com a maioria, quando essa ingestão proteica não é adequada, para que a gente evite esse momento, a gente precisa enriquecer o alimento, as nossas refeições com proteínas. Então, isso já é um primeiro ponto. E é legal que o paciente entenda isso, para que aonde ele estiver no mundo, ele consiga olhar e fazer boas escolhas, para que ele consiga entrar no self-service e falar: eu vou dobrar minha quantidade de carnes aqui, porque eu preciso cuidar da minha saciedade e ela vai matar a minha fome. Porque senão a gente fica naquele processo de ausência de fome. Eu como um pouquinho, só aquele pouquinho. Aí fica aquele ranço de fome. Dali, mais ou menos 1 hora, 2 horas, eu já quero comer uma coisinha e outra coisinha. E aí isso dispara, principalmente depois de 4 horas da tarde, né? Isso vai virando uma bola de neve ao longo do dia. O corpo precisa de proteína, todo o nosso corpo é feito de proteína, né? Assim, nós precisamos de gordura também, claro, e muitas vezes de um pouco de carboidrato, dependendo do que é o objetivo daquela pessoa, né? Ninguém está dizendo aqui que não é para comer carboidratos, isso não foi dito hora nenhuma, mas a gente precisa respeitá-lo, entender que o excesso dele vai aumentar a nossa fome, vai aumentar os nossos estoques de gordura, muitas vezes, principalmente se a gente não se exercita numa quantidade que exige mais carboidratos. Então, a quantidade de carboidratos que a gente vai ingerir vai depender muito do nosso objetivo daquele momento. Então, é um paciente que é magro, ele pode se dar o luxo de comer mais. Mas é um paciente que está em processo de emagrecimento, né, William? Talvez reduzir esse carboidrato, aumentar a proteína, eu vou ter um controle maior da fome. Eu vou procurar menos alimentos depois no final da tarde. E aí eu consigo ter inteligência para fazer escolhas, né? Então, entender que o corpo, até sinto assim que é um instinto animal. Como a gente precisa de proteína, se a gente não nos permitiu comer proteínas ao longo do dia, o corpo entra em desespero. Então, chega 4 horas da tarde, ele está desesperado por proteína. Ele precisa metabolizar, ele precisa ter um sistema imunológico funcionando, né? Todo o nosso corpo é feito de proteína. Cabelo, olho, pele, ossos, assim, a gente precisa dela. E aí, quando a gente começa a não comê-la de maneira adequada, na quantidade adequada, o corpo grita no final do dia. E aí eu sinto que essa hora é a hora do desespero, né? É a hora que a gente vê come o que está na reta. E o que está na reta normalmente é o pãozinho, o biscoitinho, é um bolinho, é o que é fácil. E aí fica muito difícil ter a inteligência de preparar algo rico em proteínas nesse momento. A gente quer algo rápido e normalmente o rápido é rico em farinha de trigo, é rico em açúcares e a vontade do açúcar fica maior ainda, né? Você concorda com isso, William? Sem dúvida, Laila. E aí a gente pode até voltar para o problema em questão, né? Que a causa da maior parte das pessoas que têm excesso de peso hoje é a resistência insulínica. E a resistência insulínica, ela é um bloqueio à utilização eficiente da gordura como fonte de energia. Então, nós temos uma característica metabólica chamada flexibilidade metabólica,
que isso significa? Que a maioria dos nossos tecidos são capazes de utilizar glicose, que é o combustível advindo do carboidrato, e ácidos graxos, que é o combustível advindo da gordura, né? E a resistência insulínica, por aumentar muito os níveis de insulina, ela inibe a utilização da gordura como fonte de energia pelo nosso organismo. Por quê? Porque a insulina está gritando tão alto que o corpo pensa, eu vou deixar a gordura guardada, a insulina está desesperada, deve ter açúcar demais. Então, o que acontece no fim das contas com o paciente que tem resistência insulínica é um desequilíbrio do gerenciamento de energia. A bomba não está puxando o combustível do tanque. E aí o motor começa a falhar. Então, o paciente com resistência insulínica, e depois pode botar um eu aqui, quem se identifica com isso, o paciente com resistência insulínica, ele está gordinho, ele está acima do peso, ou seja, ele está cheio de energia, mas aquela energia não está disponível para ele. Então, ele se sente cansado, ele não tem vontade de fazer atividade física. Ele não tem vontade de sair caminhar na rua, ele não tem vontade nem de levantar, ele quer ficar sentadinho, olhando TV, fazendo alguma coisa que gaste pouca energia. E ao mesmo tempo, o organismo pensando assim, nossa, né? Como o Will tá sem energia, eu acho que ele deveria comer para aumentar a energia. Então o organismo está pedindo energia o tempo todo. E aí vem aquela sensação constante de fome. Então, enquanto a gente não regulariza essa equação, e isso se faz reduzindo o carboidrato, às vezes a gente utiliza medicamentos que auxiliam, né, a reduzir os níveis de insulina. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não contemplar esse problema, o paciente com resistência insulínica jamais vai conseguir se reconectar com a sua saciedade natural. Porque ele tem esse bloqueio, então ele não consegue se sentir saciado. E como o corpo está pedindo energia, o que vai apetecer? Alimentos concentrados em energia, ou ricos em gordura, ou ricos em carboidrato. Não é a proteína que ele vai ficar com vontade. Não é o ovo cozido que ele vai ficar com vontade. É o quindim, é o pastel, é os alimentos de alto apelo energético. Então, essa disfunção, ela bagunça totalmente o paciente. O paciente que não entende que isso é um desequilíbrio metabólico, ele pensa, nossa, eu sou um guloso, eu sou um compulsivo, eu sou um viciado em açúcar. Na verdade, não. O organismo ali desesperado com aquele problema, com aquela crise energética, ele está soltando hormônios na circulação desse paciente que fazem com que ele tenha esses comportamentos. Isso me faz pensar em duas coisas muito importantes. A primeira, se há medicamento disponível, nós precisamos entender que eles vão ajudar nesse processo quando necessário. E a gente tem que parar com esse preconceito de achar que a pessoa precisa só comer um pouco menos e se exercitar mais. Às vezes, quebrar essa resistência insulínica vai precisar de uma medicação, vai precisar de um apoio para que a gente quebre isso, para que esse metabolismo mude. E aí, a partir disso, o paciente consiga emagrecer. Então, primeiro ponto é olhar para o nosso paciente e disponibilizar essas ferramentas medicamentosas quando isso for necessário. Entender como familiares que o preconceito bloqueia muito. Então, muitas vezes, como você falou anteriormente, às vezes o paciente com dietas diferentes, né? Às vezes o paciente começa a usar uma medicação e há um preconceito da população mesmo, né? Que ele não precisava dessa medicação, era só comer menos. Como é tão simples, né? E isso precisa ser entendido. Você me falou sobre a insulina e algo interessante de entender também é que a insulina, além de agir dessa maneira na célula de gordura, ela tem a capacidade de segurar água e sal pelos rins. Então, quanto maior a insulina, mais inchado o paciente fica, mais edemaciado e maior a pressão arterial. Então, é muito comum o paciente com insulina muito alta ser hipertenso. E olha a beleza desse conhecimento, que uma vez que a gente entende isso, e a gente entende que o problema da hipertensão, do obeso, muitas vezes não é somente porque ele ia se tornar hipertenso mesmo, é porque ele está com uma resistência à insulina, ele está obeso, né? E a gente entender que a gente precisa ir lá na raiz do problema. E tratar a raiz do problema é cuidar da obesidade. E aí, com o tempo, isso é lindo, né, William, de ver. É de arrepiar, assim, no consultório. Esse paciente começa a emagrecer, a pressão dele muitas vezes começa a reduzir, a gente precisa até ajustar e muitas vezes suspender a medicação
para a hipertensão, porque a gente reduziu a insulina do corpo desse paciente. Então, como isso é importante, como isso é base para tratamento de diversas doenças, né? Não só da hipertensão, mas da diabetes também, né? Uma insulina muito alta, ela, se a gente continua nesse ritmo de insulina aumentada no sangue, isso com o passar dos anos vai levar o paciente a diabetes tipo 2. Então, isso também eu enxergo como algo lindo, porque se a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que um paciente, ele, antes de se tornar diabético, ele já está em processo de adoecimento há 12 anos. Então, se eu sei que isso está acontecendo, eu posso intervir e evitar que a doença se instale. Então, isso é maravilhoso. A gente não precisa mais enxergar a diabetes tipo 2 como uma doença crônica e progressiva. E que a pessoa vai simplesmente viver aquilo e que vai piorar ao longo do tempo. Esse pensamento de que eu coloco carboidrato, faço essa contagem, corrijo na insulina, isso precisa ser repensado. Então, eu faço algo para eu corrigir, e se eu não fizer esse algo para eu não precisar da correção, né? Quem sabe não é uma estratégia mais bacana? E não é não comer. Então, então quer dizer que eu não vou comer? Não, você vai comer tudo que não eleva a sua glicemia. Né? E aí entram todas as carnes, os ovos, os vegetais de baixo índice glicêmico. Então, para dar alguns exemplos aqui, né? Abobrinha, berinjela, pimentão, pepino, os queijos, principalmente os queijos mais amarelos, vão ter menos carboidratos. Então, a diversidade, a quantidade de alimentos disponíveis que não elevam a glicemia é enorme, né? A princípio não parece ser, porque quando a gente não está atento a isso, a gente acaba colocando muito disso na nossa casa, mas a partir do momento que a gente começa a entender, a gente observa esse universo que está disponível, né? E aí a gente começa a tratar o paciente através do alimento, sem a tristeza de sentir fome, né? Verdadeiro demais, Laila. E eu acrescento ainda a isso tudo que é extremamente libertador a gente saber aquilo que a gente pode comer para a gente decidir as quantidades de acordo com a nossa saciedade. Prisão é a gente precisar fazer cálculos matemáticos toda vez que a gente come, né? Agora, tu trouxe à tona um ponto muito importante, que é a questão da estigmatização que existe com tratamentos médicos que são muito importantes para as pessoas que se enquadram nos seus critérios, né, de início. Por exemplo, ninguém tem vergonha de repor levotiroxina, que é o hormônio da tireoide. Ninguém tem vergonha, né? Mas homens com deficiência de testosterona, muitas vezes têm vergonha de repor testosterona. Por quê? Porque uns caras de 20 e poucos anos que decidiram usar testosterona para ficar bombado por questões estéticas, macularam a imagem das pessoas que utilizam testosterona, sendo que a testosterona é um medicamento, uma reposição hormonal preciosa para quem tem deficiência. Preciosa! Isso acontece agora com o Ozempic. O Ozempic é uma bênção, é uma medicação maravilhosa no tratamento da obesidade. Quem dera a gente tivesse esse recurso, teríamos evitado muitas mortes no passado, porque a gente tem uma medicação hoje cuja perda de peso média é 14%. Mas é uma medicação estudada para a obesidade. Aí uma meia dúzia de pessoa com cabeça fraca vai lá, compra por conta o Ozempic, com um IMC de 27, passa mal pra caramba, perde um monte de massa muscular, não readequa a nutrição, reganha o peso depois e começa a macular a imagem desse medicamento também. Então, a gente precisa ter consciência que tudo é válido, contanto que com sua indicação precisa. E eu costumo usar um exemplo para os pacientes que ficam com uma desconfiança quando a gente fala sobre isso. Eu uso a analogia seguinte: digamos que tu tá caminhando na rua, tropeça e quebra uma perna, né? Tu pode operar com o melhor cirurgião da cidade, tu vai ter que usar uma bengala, tu vai ter que reabilitar, tu vai ter que fazer um monte de coisa antes de sair correndo com essa perna de novo. Então a mesma coisa é o que acontece muitas vezes com o metabolismo de alguém com resistência insulínica e obesidade. A coisa está tão bagunçada que a gente precisa de uma bengala para a gente ajustar tudo que está rolando ali, para devolver a pessoa
para a sociedade sem medicamentos. Então, é sempre com o propósito de desprescrever, mas prescrever Claro. com critério não é vergonha nenhuma, né, Laila? Claro. Existe um momento, William, do ganho de peso que eu sinto que é um momento especial. Você tocou no ponto da testosterona, né? E quando a gente fala na questão hormonal, parece que a gente está falando de algo inadequado, né? Assim, é comum que, de forma leiga, as pessoas achem que isso é algo ruim e muitas vezes muito necessário. Então, você tocou no ponto da testosterona e é interessante a gente observar que, por exemplo, o paciente obeso, porque há um aumento de gordura na região abdominal, essa gordura na região abdominal é capaz de transformar testosterona em estrógeno. Então, é um paciente que tem muitas vezes uma libido comprometida por falta de testosterona, porque a testosterona está baixa. E uma testosterona deficiente, né? Uma quantidade de testosterona deficiente vai fazer com que esse paciente seja mais fadigado, tenha mais dificuldade de ganhar massa muscular. Com mais dificuldade de ganho de massa muscular, ele não consegue muitas vezes ter um controle adequado da glicemia, porque com mais massa muscular eu consigo fazer um controle de glicemia mais adequado. E aí é um paciente que fica limitado, tem uma dificuldade maior para sair desse ponto. Então, a reposição de testosterona nesse caso pode muitas vezes virar o jogo. É um Sem paciente que dúvida. agora tem mais disposição, ele consegue agora ir para academia, porque a testosterona está em níveis adequados, ele consegue ter mais massa muscular, a libido melhora e a gente começa a tirar esse paciente do buraco, né? Assim, desse momento que não estava adequado. Pensando nas mulheres, uma fase muito importante que eu sinto que requer muita atenção, e hoje eu dou bastante foco para isso e estudo bastante esse ponto, é na questão das mulheres na menopausa. Então, o preconceito de reposição hormonal, ele vem judiar das mulheres, muitas vezes, porque, claro, existem contraindicações evidentes e que a gente nunca vai usá-las nesse ponto, mas vou dizer, a maioria das mulheres não tem contraindicações. E elas começam depois da menopausa, porque há uma queda de testosterona, uma queda de estradiol, elas começam a mudar a composição corporal. Então, nesse momento, porque há uma queda de estrogênio, né, do estradiol, ela aumenta a resistência insulínica dela. Então, é uma mulher que agora começa a ganhar peso, comendo a mesma coisa que ela comia há 5 anos atrás. Ela fala, eu não consigo mais me reconhecer. Agora eu tenho um aumento de gordura abdominal que eu não tinha antes, porque o que vai acontecer é essa mudança da composição corporal. Então, ao invés de ter gordura na região do quadril, a mulher começa na menopausa a acumular gordura na região abdominal. Ela tem mais resistência insulínica, ela vai ter uma chance maior de ter osteopenia, osteoporose, aumenta risco cardiovascular, aumenta demência, aumenta a chance de ter qualquer outra doença nesse aspecto do envelhecimento. Então, quando eu penso em uma mulher que quando ela começa a ganhar peso na menopausa, ela fica mais predisposta a muitas doenças, eu preciso agir. Não só pensando na alimentação e na atividade física, mas muitas vezes fazendo uma reposição hormonal, para que ela tenha um metabolismo mais adequado para essa idade, já que agora a gente quer viver mais e viver melhor, como dizia Zé Neto, né? É isso que a gente quer. Então a gente não pode ignorar que essa mulher está cheia de vida e ela está cheia de energia e que ela precisa do melhor cuidado disponível. Então, que a gente tenha coragem de enfrentar nossos medos como médicos, nossos preconceitos e entender um pouco mais sobre isso para que a gente, de fato, ajude essas mulheres com o melhor que a gente puder, com o que tiver de melhor disponível, né? E não nos barrarmos ali só em alguns momentos em orientações que faltam algumas peças no meio do caminho, né? E eu Essa acho é uma que das minhas. a grande arte da medicina, Laila, é exatamente isso que tu falou. É tu identificar qual é a vulnerabilidade do paciente, onde empregar, às vezes, um pequeno esforço vai produzir um grande resultado, né? Então, às vezes, tu pega um paciente que ele é diabético, né? Uhum, E ele é sarcopênico. E uhum, aí, tu conseguir aumentar a massa muscular desse paciente é o uhum. que vai fazer
com que esse paciente melhore de forma dramática o seu controle glicêmico. E com isso ele vai se motivar e aí ele vai mudar a alimentação. Então, às vezes, tu achar o ponto de maior vulnerabilidade do paciente, às vezes uma mulher na menopausa sofrendo com sintomas de transição, às vezes um paciente com uma doença inflamatória que está sarcopênico, tu achar esse ponto e tu conseguir modificar esse ponto, talvez isso seja uma virada de chave para todo o restante, né? Então eu acho muito, muito, muito prudente essa tua colocação, muito pertinente essa tua colocação, porque esse é o papel do médico. O paciente ele vai ter protagonismo nas ações, mas a gente tem que ter o discernimento de chegar num exame ou numa característica corporal ou em algo que ele relata e dizer, cara, isso aqui é o teu maior problema. Isso é o que nós vamos focar agora, esse é o elefante na sala. E a partir dali a gente decide os outros. Perfeito. Laila, tem uma colega aqui, doutora Candice Krumel, que é uma parcerona aqui de Santa Cruz do Sul, trabalha na nossa linha de raciocínio também, dentro da gastrofuncional. E ela perguntou aqui, é uma pergunta que é para ti, eu acho, ó. Será que massa magra freia um pouco as alterações hormonais da menopausa? Tu que manja disso, Laila. Bom, a massa muscular não vai reduzir a questão hormonal, tá? Mas o que que ela pode fazer para ajudar? Ela pode prevenir a evolução da osteoporose, por exemplo. Ter mais massa muscular significa menos dores articulares. Então, a gente sabe que no processo da menopausa a gente terá uma queda de estradiol, uma queda de testosterona, que vai acabar levando as mulheres para um caminho de sarcopenia, né? Que é menos massa muscular se a gente não tomar cuidado. Mas ter a massa muscular, vamos imaginar uma mulher que não possa fazer reposição hormonal, não vai retardar o processo dela de perda hormonal, porque o que vai comandar são os ovários. E os ovários têm um tempo limitado. Então, quando os estoques desses óvulos, eles terminam, que é por volta, a gente com 40 anos entra no climatério, e a partir disso, depois de alguns anos, a gente entra no período da menopausa, que é o ponto onde a gente para de menstruar. Esse período é um período que os nossos folículos, que os nossos óvulos vão diminuindo. E é nessa diminuição dos folículos que a gente tem uma diminuição do estradiol, que a gente tem uma diminuição da testosterona, e é isso que vai levar ao processo de menopausa. Então, respondendo a pergunta de forma bem clara, a massa muscular não vai evitar que esse processo hormonal aconteça, mas ele vai suavizar alguns pontos importantes na menopausa sem a reposição. Então, com mais massa muscular, eu terei um metabolismo, uma taxa metabólica basal mais alta, eu conseguirei queimar mais gorduras, necessariamente o acúmulo na região abdominal será menor, eu terei menos dores na lombar, menos dores nos joelhos. Então, isso tudo pode contribuir. E a gente é legal de entender que a massa muscular é nosso banco de saúde. É o que a gente pode fazer, a nossa poupança. Se tem algo que a gente pode fazer para a nossa saúde no futuro e pensar assim, eu estou trabalhando, estou juntando dinheiro, mas o que eu preciso fazer? Juntar massa muscular. Ter bastante massa muscular no corpo. Porque com o passar dos anos, a tendência é que a gente perca isso ou que tenha mais dificuldade em ganhar. E eu desejo que os meus pacientes, eles consigam envelhecer sem reclamar tanto do joelho, da coluna, do desconforto. E que, se possível, ainda cresçam, né? Assim, envelheçam com bastante libido e bastante vontade de viver, né? Isso é um ponto importante. Eu gosto dessa analogia do banco, mas vale a pena lembrar o pessoal aqui que em termos de massa muscular a gente nunca vai ganhar uma herança, nem começar a ganhar mais de repente, porque criou um novo negócio. A massa muscular é no sufoco mesmo, então a gente tem que acumular doses pequenas e constantes. Existe uma endócrino, que é a doutora Joanne alguma coisa, me fugiu o sobrenome dela agora, mas ela era uma das autoras principais daquele trabalho grande de reposição hormonal, que foi muito mal interpretado, que é o Women's Health Initiative. E ela trabalhou num outro experimento onde eles criaram um modelo matemático, né, para prever qual a massa muscular que as mulheres precisavam ter para que elas não desenvolvessem uma osteoporose que fosse, né, levar elas a níveis de osteoporose antes dos 80. Coisa super complexa de entender, sinceramente eu não entendi, mas eu confio muito na autora. E ela disse que as mulheres precisam chegar aos 45 anos, ou a perimenopausa,
10% acima da média preconizada para a idade em termos de massa muscular de membros inferiores. Eu uso esse número de forma frequente com as minhas pacientes. Se elas tiverem 10% de sobra de massa muscular, como existe uma perda de 0,4% por ano depois na menopausa e tal, elas chegariam aos 80 com ainda uma massa muscular normal, né? E assim elas estariam exercendo aquela pressão óssea que a massa muscular exerce, de forma que elas o organismo, a não ser numa situação de deficiência, não chegaria a níveis osteoporóticos que aumentam muito o risco de fratura. Então eu guardei muito esse número e eu brinco muito com os meus pacientes. Nós temos até os teus 45 para te colocar numa massa muscular 10% acima da média para a idade. E aí, vamos lá, agachamento, creatina, whey, proteína, carne, ovo toda manhã até chegar Perfeito. no objetivo. Quando ela tem 47 anos, eu digo que a gente tem até os 50. Quando ela tem 52, eu digo que tem até os E é 55. isso, né? Maravilhoso. A gente está fazendo músculo não só para combater resistência insulínica, não só para a gente evitar que a gente engorde, né? A gente está fazendo músculo para que a gente viva bem, para que a gente agache, carregue o neto, suba a escada, viaje, né? Para que a gente use o nosso corpo a nosso favor. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba tendo cada vez mais vontade de ficar mais quieto, às vezes até de forma inconsciente, né, William? O idoso, eu digo Exatamente. idoso porque o idoso hoje é uma pessoa praticamente jovem, né? Assim, que se quiser correr até maratona. Ele acaba recuando. E aí ele fala, não quero viajar mais. Ah, tá bom ficar aqui em casa, mas porque cansa, porque a perna dói, porque não tem massa muscular. Então, dores nas pernas, que é uma queixa muito comum, a gente não pode esquecer que o primeiro ponto que a gente tem que pensar antes de qualquer coisa é: será que esse paciente tem massa muscular suficiente? Então, é nesse ponto que a gente deve pensar. Me dá vontade de ficar aqui até amanhã conversando com você, porque cada hora que a gente entra num assunto, brota outro. Eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho do porquê engordamos, né, William? A gente colocou aqui bastante dessa questão aí de tentar evitar que a gente suba bastante a insulina do nosso corpo. Então, tentar manter essa insulina de preferência abaixo de 10, né? Significa assim, eu não gosto de números tão exatos, mas significa que a gente está tendo um consumo adequado de carboidratos, a gente não está extravasando nisso. Então, o primeiro ponto, reduzir a quantidade dos carboidratos, principalmente farinha de trigo, açúcares, sucos em geral, e aumentar a nossa quantidade de proteínas. Então, carnes, ovos, whey protein, né? Usar aí um suplemento de creatina que pode ajudar também. Fazer atividade física de resistência. Então, a musculação entra como um ponto importante, um crossfit. Claro que sempre no seu limite, sem que isso gere alguma dor ou alguma lesão. Mas que a gente se desafie. E também isso é um ponto legal. Não é só fazer musculação, é se desafiar. É tentar ver se dá para ir um pouquinho mais. Com responsabilidade, com cuidado, mas nos desafiarmos. É assim que a gente constrói massa muscular, né? Perfeito. Isso é importantíssimo. Atividade aeróbica é importante, né? Se a gente consegue ter tempo para fazer musculação e atividade aeróbica, é maravilhoso. Mas se o tempo for curto, eu prefiro priorizar a musculação do que o aeróbico. Sem E dúvida. aí aeróbico entra natação, corrida, caminhada, beach tênis, isso tudo são atividades aeróbicas que são maravilhosas, mas a gente não pode esquecer da construção da massa muscular que vem da carga, do peso, né, da resistência. Isso é fundamental. E a gente falou Com duas certeza. coisas importantíssimas, né? Que muitas vezes no obeso a medicação pode ser indicada e que o nosso objetivo é que no futuro ela seja retirada, mas que a gente também não vai negligenciar e fingir que a gente não está vendo que algo está sério na nossa frente e que a gente precisa agir. E muitas vezes lembrar que a reposição hormonal pode contribuir e muito para que esse metabolismo funcione de uma forma melhor, né? Eu acho que essas são as grandes conclusões, né? Sem a gente contar aqui num sono adequado, em dormir bem. Isso tudo também vai ser importante para esse processo, né? Dormir tarde, uma insônia que é recorrente, isso vai aumentar a resistência à insulina. Então, é um paciente que acorda inchado, normalmente, porque ele retém muito líquido, ele precisa dormir e descansar. Isso também vai entrar, né, William, de forma importante. Mas eu sinto que a gente aqui conseguiu sintetizar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho sobre o nosso dia a dia também.
e deixar alguns recados importantes, né? Que eu espero que a gente possa contribuir com a vida de muitas pessoas, que na verdade quem ganha é a gente. Porque a Com alegria certeza. de ter um paciente chegando, se sentindo melhor, se sentindo mais feliz, mais disposto na vida, isso não tem preço, né? Isso é muito gratificante. A gente é que Sem ganha com dúvida. isso tudo, né? A gente tem que deixar uma pontinha, né, para o pessoal instigar a curiosidade e participar da próxima live também. Podemos também. Willi, queria te agradecer muito, viu? Muito. Se depender de mim, a gente fica nesse papo e a gente marca outros papos depois, Eu estou à viu? tua disposição, podemos marcar sem sombra de dúvida de forma recorrente essa conversa, tá? Estou à Você tua não fala isso disposição. comigo, não, porque eu topo. Você não me convida para lugar nenhum, porque eu animo. Viu? Mas Brigadão, viu, é Laila? Obrigado maravilhoso de mesmo. Um verdade. beijo bem grande em todos aí no Sul e a gente se encontra Valeu, em gente. breve. Com Viu? certeza. Muito obrigada. Me marca aí como colaborador desse post aí, deixa a galera assistir essa live mais umas horinhas Eu aí. marco. Combinadíssimo. Obrigada a todos também que participaram. Muito Abraço, queridona. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.